E aí ele fala de elementos que estão relacionados com as artes, de elementos que estão relacionados com política, né? Porque a atividade científica, sendo uma atividade humana, obviamente ela sempre foi muito permeada de políticas e de disputas. Olá pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma dica cultural do canal Jornada nas Ciências. E eu vou começar esse vídeo, essa dica cultural, perguntando para vocês se vocês lembram da tabela periódica. Aquele negócio super legal, né? Que a gente tinha que decorar a linha, coluna, família, um monte de número, um monte de nome estranho, mas que é importantíssimo para a química, é importantíssimo para a ciência, importantíssimo para o conhecimento científico sobre os elementos e sobre a natureza que a gente possui hoje. E é justamente sobre isso que fala o livro da minha dica de hoje, que é esse aqui. A Colher que Desaparece, do escritor americano Sun Kim. Esse livro é muito interessante, gente, muito divertido, muito legal, muito informativo. O Sun Kim, ele conta uma história realmente com romance, intriga, políticas, brigas. Então ele conta uma história sobre os elementos químicos e sobre a construção da tabela periódica. E ele fala sobre coisas que a gente não faz a menor ideia. Por exemplo, de onde é que vem o nome dos elementos químicos? Não é que a gente tem elementos com nomes esquisitos, né? Cibórgio, estrôncio, califórnio. E de onde vêm esses nomes? Quem são os responsáveis por nomear os elementos químicos, né? E anteriormente a isso, da onde vêm os elementos químicos? Quem descobre os elementos químicos? Sempre estiveram por aqui, a humanidade foi descobrindo, catalogando, é observável em laboratório, saíram das estrelas. Como é que a gente percebe, como é que a gente mede, como é que a gente descobre de fato os elementos químicos? Então essas são as questões que o Sun Kim aborda nesse livro, tá? Então ele realmente vai, capítulo por capítulo, ele vai contando a história de um certo grupo de elementos ou de algum elemento específico, e aí ele vai contando características desses elementos, né? O que faz um certo elemento ser como ele é e possuir certas propriedades químicas. Então ele fala de coisas interessantíssimas, como o silício, que é um elemento de certo ponto muito próximo ao carbono, que é a base da vida, como a gente conhece, né? E aí ele fala sobre o silício e se é possível existir vida baseada em silício e não em carbono, e como isso seria, né? E ele faz toda a discussão a partir daí do carbono e do silício, e de como o carbono foi descoberto, como o silício é utilizado e foi descoberto. Ele conta também histórias sobre cientistas famosos na história que foram importantes para a descoberta e compreensão dos elementos químicos. Dentre eles a gente pode citar o Mendeleev, que é considerado o criador da própria tabela periódica, o Rutherford, Marie Curie, Fritz Haber, né? Uma série de pessoas, Linus Pauling, uma série de pessoas que foram importantíssimas para a história da química, para a história dos elementos químicos, e nisso ele permeia com muitas curiosidades da vida pessoal dessas figuras. E aí ele fala de elementos que estão relacionados com as artes, de elementos que estão relacionados com política, né? Porque a atividade científica, sendo uma atividade humana, obviamente ela sempre foi muito permeada de políticas e de disputas, né? E aí ele tem uma parte do livro muito legal, muito interessante mesmo, dedicada principalmente à Guerra Fria, né? O período da Guerra Fria, mais ou menos na metade do século passado, e onde existia uma briga. Primeiro era a Alemanha também participava, né? Mas depois houve uma polarização entre União Soviética e Estados Unidos, e aí realmente, assim como houve uma corrida espacial, né, que levou o homem à Lua, existiu também uma corrida de caça aos elementos. Então tinha um monte de laboratório nos Estados Unidos, um monte de laboratório na União Soviética, com vários cientistas se dedicando a descobrir e sintetizar novos elementos químicos. Então foi uma corrida também, e daí foram descobertos vários elementos químicos.
Então, e nisso tudo ele vai contando essa história através dos personagens e das características dos elementos que esses personagens foram descobrindo. E ele faz de uma maneira muito legal, gente. Realmente é um livro muito interessante, cheio de romance, de intriga. É bem legal, tá? E aí, no final, ele faz uma discussão muito legal sobre, sobre os elementos que estão sendo produzidos hoje artificialmente, né? Que eles têm uma meia-vida curtíssima, assim, eles são produzidos e rapidamente decaem, né? Então eles quase não vivem, vamos dizer assim. Mas o Sun Kim explica por que esses elementos podem ser considerados novos elementos sintetizados pelo ser humano em laboratório e não uma forma diferente de algum elemento que já existe. Ele faz toda essa discussão e aí ele termina o livro discutindo se existe um limite para o número de elementos químicos, que aqui o livro é de 2010, até 2010 existiam 118 elementos químicos catalogados ali na tabela periódica. Hoje eu não sei se mais algum foi descoberto, mas acredito que se foi muito pouco. Então ele faz essa discussão de que se existe um limite e se é ilimitável, né? A família de elementos que o ser humano pode produzir e descobrir e detectar. Então, gente, recomendo muito essa leitura para vocês. É muito interessante, é muito gostoso de ler, é um livro divertido, tá? E ele tem informações científicas corretas, às vezes muito profundas, mas sem usar equação, sem nada de tecnicalidade. Então, realmente é um livro muito gostoso de ler, tá? E eu recomendo fortemente que vocês leiam. Então, e só para terminar, o próprio nome do livro, né? A Colher que Desaparece, ele explica o que é a colher que desaparece no livro. É uma colher que é feita com um determinado elemento químico, eu não vou contar qual é para não dar spoiler, em qual situação a colher realmente desaparece, devido a ser feita, a ser composta por esse elemento químico. Tá? Então, não vou dar spoiler, mas só para deixar vocês um pouco mais curiosos. Tá bom, gente? Então leiam esse livro, é muito interessante. E obrigado por estarem assistindo os vídeos do canal. Quem está assistindo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva. Quem já é inscrito, curta, compartilhe, comente, siga nossas outras redes sociais, tá? E tudo aquilo que eu acho que vocês já sabem. Tá bom, gente? Então obrigado, fiquem bem e venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau, pessoal.